Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal e blog de matemática Mate Onça. Este vídeo é o número 2 da playlist Geometria Plana. Hoje falaremos sobre este importante assunto que é ângulos. Bom, inicialmente vamos considerar esta imagem que aparece na tela à direita do seu vídeo. Nós tomamos três pontos distintos, não colineares. O que quer dizer isso? Nós temos os três pontos A, O, B. São três pontos distintos, diferentes. E eles não estão em linha, eles não pertencem a uma mesma reta. Por isso nós chamamos de não colineares. E aí nós traçamos os segmentos de reta OA e OB. São dois segmentos de reta distintos. Pois bem, entre esses dois segmentos de reta, nós temos uma região, ou ainda nós podemos falar um lugar geométrico, que é esta região em verde, que está entre os dois segmentos de reta. A esta região nós chamamos de ângulo, é a parte interna do ângulo. E a região em amarelo, completando esta volta de 360 graus, nós temos um ângulo externo, ou região externa deste ângulo. Agora, para ficar bem claro, vamos entender o seguinte: o ponto O, ele é o ponto comum aos segmentos de reta OA e OB. Portanto, ele é chamado de vértice. Vamos adiante. Nós vamos trabalhar aqui com duas regiões distintas, que nós já vimos antes, no slide anterior. A primeira delas, uma região convexa. O que é uma região convexa? À esquerda do seu vídeo, nós temos aqui uma região delimitada por um triângulo. Nós tomamos dois pontos, AB, e traçamos um segmento de reta. Logo depois, nós temos aqui um círculo, traçamos outros pontos, C e D, e marcamos o segmento de reta. Observe que nessas três imagens da parte superior do vídeo, quaisquer dois pontos que nós tomarmos nesta região, interna a esta região, nós vamos ter um segmento de reta contido nessa região. Ao contrário da região convexa, nós temos a região côncava, ou ainda, alguns livros chamam de não convexa. Observe que, nesta parte inferior do vídeo, nós temos uma região onde nós tomamos dois pontos, os pontos F e G. Traçamos o segmento de reta. Note que uma parte dele não está contida na região. Portanto, o segmento de reta FG não está contido. Para dizer que ele está contido, todos os pontos têm que pertencer a essa região. A mesma coisa na outra imagem aqui, onde nós temos uma circunferência que foi seccionada e nós temos um segmento de reta KL. Note que parte dele não está contido na região. Perfeito, então nós temos duas regiões, côncava e convexa. Ou podemos dizer ainda, de acordo com uma nomenclatura um pouco mais antiga, convexa e não convexa. Let's go! Bom, o que são ângulos consecutivos? Vejamos, nós temos o ponto A, o ponto B e o ponto C. E o vértice, eu vou passar a chamar assim, o vértice O. Então, nós temos o ângulo AOC. Vou repetir. AOC. Aqui delimitado por essa cor verde. E nós temos o outro ângulo BOC. Note que este ângulo BOC está simbolizado aqui pela cor vermelha. Então, o que acontece, pessoal? São dois ângulos distintos. Porém, o ângulo B ele está logo após e tem uma parte comum, tá? Tem uma parte comum que é este segmento de reta OB. Portanto, quando isso acontece,
fica claro de nós vermos com a cor verde e a cor vermelha que nós temos um ângulo onde um outro ângulo faz parte dele. Nós vamos poder ver essa diferença quando nós falarmos isso aqui, ó, e vamos ver agora. Ângulos adjacentes. Pessoal, a palavra adjacente quer dizer ao lado. Então, vamos lá, vamos tomar outros pontos aqui. Ó. Aqui nós colocamos diferente. B, A, C, D. Nós temos dois ângulos. O ângulo em amarelo, que é o ângulo BAC. E um outro ângulo, que é o ângulo CAD, que está marcado em verde. Aqui nós colocamos o ângulo alfa em verde e o ângulo beta, em amarelo. Então, um está ao lado do outro. Eles não têm um segmento de reta em comum aos dois. Vamos lá. Esse cara é importante. Ângulos opostos pelo vértice. OPV. Vamos lembrar disso aqui. OPV. Nós traçamos duas retas. A reta que passa pelos pontos AB e pelos pontos CD. Essas duas retas são retas concorrentes. Ela tem um ponto em comum, que é o ponto E. Note que nós marcamos aqui dois ângulos, ou melhor, duas regiões, podemos falar, distintas, que têm em comum o vértice. Olha aqui a palavrinha, vértice, que contrapõe uma região da outra. Este ângulo CEB tem a mesma medida de AED. Por isso, os ângulos opostos pelo vértice são congruentes. O que quer dizer isso? Congruente, eles têm a mesma medida. Este ângulo, esse tipo de ângulo oposto pelo vértice, será muito importante quando nós estudarmos o Teorema de Tales. Haverá um vídeo falando sobre isso adiante. Pois não. Bissetriz de um ângulo. Vamos definir bem isso daqui. Nós temos um ângulo formado pelos pontos B, A, D. Está marcado em verde aqui. Ok? Está marcado em verde. Ou seja, nós temos dois segmentos de reta, AB e AD. O ângulo está compreendido entre esses dois segmentos, AB e AD. E aí nós traçamos, a partir do ponto A, uma reta ou um segmento de reta que divide este ângulo A, este ângulo do vértice A, em duas regiões com o mesmo valor, em dois ângulos com o mesmo valor. Vamos falar de outra maneira. A bissetriz, essa reta, divide o ângulo em duas partes, duas medidas de mesmo valor. Nós podemos dizer assim, dividir o ângulo em dois de mesmo valor, ou seja, dividiu ao meio. Vamos adiante. Agora, alguns tipos de ângulos específicos. O ângulo reto, ele tem valor igual, a medida igual a 90 graus. Vamos observar aqui na parte superior esquerda, nós temos AOB. O vértice é o ponto O. Esta simbologia de quadrado quer dizer que é o ângulo reto, a medida igual a 90 graus. O ângulo agudo, vamos com calma. O ângulo agudo, observe aqui agora, por favor. COB, o vértice no ponto O. Um ângulo ele é agudo quando a sua medida, olha aqui, ó, alfa, está entre 0 grau, ou seja, ele é maior que 0 grau e menor que 90. Vamos observar que não é menor ou igual a 90, porque se for igual a 90 graus, nós teremos um ângulo reto. Então, o ângulo agudo, a medida dele está compreendida entre 0 e menor do que 90. Por último, nós temos aqui o ângulo obtuso. Observem o ângulo DOB. Ok? Este ângulo ele é mais aberto que o ângulo de 90 graus e o ângulo agudo. Então, a medida dele é maior que 90, menor que 180 graus. Então, vamos lá. Ângulo reto. A medida é igual a 90 graus.
Ângulo agudo, a medida é maior que 0 e menor que 90 graus. Ângulo obtuso, maior que 90 graus, menor que 180 graus. São ângulos específicos. E aqui uma última observação. Nós vamos tomar dois ângulos alfa e beta maior que 0 grau, ou seja, dois ângulos não nulos. Se nós somarmos as medidas desses ângulos e a soma for igual a 90 graus, nós temos dois ângulos chamados complementares, certo? Alfa e beta são complementares. Um outro exemplo, um outro caso, alfa mais beta igual a 180 graus. O que quer dizer isso? Se a soma das medidas dos dois ângulos que nós vimos lá em cima for igual a 180 graus, nós temos o que chamamos de ângulos suplementares. Ângulos suplementares. A soma de um com o outro, se for igual a 180 graus, suplementares. E, por fim, um caso um pouco mais raro, dificilmente acontece isso, mas nós temos que falar porque existe. Se a soma dos dois ângulos for igual a 360 graus, esses dois ângulos são chamados de replementares. Resumindo, alfa mais beta igual a 90, complementares. Alfa mais beta igual a 180, suplementares. Alfa mais beta, 360 graus, replementares. E por hoje é só. Muitíssimo obrigado, espero ter ajudado e até o próximo vídeo.